Chamamos então, por favor, ao palco Miguel Martins, presidente da AIT enquanto moderador, José Santos, presidente da Entidade Regional do Turismo Alentejo e Ribatejo, Nuno Mocinha, vice-presidente da Câmara Municipal de Elvas e Rita Nabeiro, CEO da Adega Maior. Para iniciarmos o próximo painel, pedimos a todos os congressistas que se dirijam aos seus lugares. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite que me foi dirigido para moderar este painel. Não foi fácil perceber, porque o título é Lugares que acolhem como promover destinos afastados. Fiquei na dúvida, estávamos a referir afastados de onde? Não foi muito fácil chegar a essa conclusão. Bem, mas como o tempo é pouco, temos cerca de 45 minutos, vou começar pela Rita. A Adega Maior é hoje considerada uma das adegas mais emblemáticas do Alentejo, não apenas pela qualidade dos seus vinhos, mas também pela arquitetura e pela experiência que oferece a quem visita. Como é que se constrói um projeto? Consegue juntar vinho, arquitetura, turismo e transformar-se numa referência destes territórios? Bem, muito boa tarde. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui a partilhar um pouco do que é esta história da Adega Maior. Para falar da Adega Maior, tenho, obviamente, que falar de território, tenho que falar de uma marca forte, que neste caso é a nossa marca-mãe, que é os Cafés Delta, e também de pessoas. Obviamente, a família, o fundador, não é? Que já não está entre nós, que era o meu avô. E por isso mesmo havia uma marca, a Delta Cafés, que já tinha no fundo uma distribuição nacional dos seus produtos. Havia sempre a ambição de termos uma produção de vinho própria, de recuperar a tradição de produção de vinho em Campo Maior. E foi exatamente isso que na altura, obviamente, a minha família decidiu fazer. Tentar não apenas fazer mais um projeto de vinho. Em primeiro lugar, quando falamos de vinho, temos que pensar que é um produto da terra, é um produto agrícola, por isso não começámos pelo telhado, não começámos pela construção da adega, que acabou por ser idealizada e pensada pelo arquiteto Cisa Vieira, e que é um marco arquitetónico para a região. Começámos exatamente pela terra, para perceber se havia bons frutos, se havia bom produto, porque de facto quando criamos uma marca e um produto que é um produto alimentar, tem que haver essa componente de qualidade. E por isso, depois de comprovada, acreditamos nós, essa qualidade do produto, sonhámos um pouco mais alto, neste caso o meu avô, o meu pai que está aqui presente também, de darmos um passo mais ambicioso, mais ousado, de não fazer só um armazém e de construir o que foi a primeira adega de autor, chamamos-lhe assim, com um design moderno, contemporâneo, em Portugal. Acaba por ser um marco arquitetónico na região e isso foi fundamental. Obviamente que depois acaba por criar uma economia muito própria. Acabamos por atrair muitos turistas, obviamente maioritariamente nacionais e também estrangeiros, e também acabamos por dinamizar tudo o que é e articular com o que são as unidades do Grupo Nabeiro, não é? Neste caso estamos a falar que o café, a Campo Maior é conhecido pela terra do café, não é? É aqui ao lado, se quiserem já agora dar lá um pulo. Temos mais recentemente a herdade dos Adães, que é um turismo rural um pouco fora da caixa, com um tipo de alojamento diferente, com este contacto com o que é a natureza, que eu acredito que é a mais-valia quando estamos num território do interior, de baixa densidade. Temos também, obviamente, não posso estar a esquecer do que é o café. O café que é o nosso core business, e temos o Centro de Ciência do Café, que também recebe dezenas de milhares de visitantes por ano, e obviamente em articulação com o que é o município de Campo Maior, que é extremamente dinâmico. Este ano, inclusivamente, teremos as Festas das Flores. Mas diria que o enoturismo é um setor também que cresce, apesar do setor do vinho neste momento está a passar um período mais complexo.
mas o enoturismo cria experiências e nesse sentido acho que a Adega Maior é isso que procuramos fazer, é no solidificar a marca, ter um produto de qualidade, atrair os visitantes e obviamente dar-lhes condições para eles, quando vêm aqui ao interior, poderem ficar, não ser só um destino de passagem. Mas vocês, em relação ao produto enoturismo, a articulação que fazem com tudo o resto do vosso grupo é fácil, não é fácil? Vem só por causa do enoturismo e depois descobrem o resto? Como é que esse processo se desenrola? Normalmente, quando nos visitam, até podem dizer que vão visitar o Centro de Ciência do Café, ou às vezes, o tipo de visitante às vezes é diferente, porque um visitante que visita, podem ser escolas, que visitam o Centro de Ciência do Café, podem ser escolas, podem ser outro tipo de grupos mais de turismo organizado, mais às vezes até massificado, e não necessariamente o mesmo tipo de cliente da Adega Maior. O cliente da Adega Maior é um cliente mais que pode ser coincidente, mas é um cliente que eu gosto, que é mais customizado. Nós temos visitas guiadas, não é? Tentamos oferecer desde essa componente, quando temos a altura mais do que o tempo nos permite, dos piqueniques na vinha, os eventos corporativos, as vindimas, é algo que as pessoas procuram, essa experiência do contacto com o fazer. Depois tudo o que é dinamização cultural à volta da adega e temos que criar esses momentos para termos motivos para que as pessoas nos visitem. Claro que há essa articulação entre as nossas unidades de turísticas, não é? Mas em certos momentos cada uma temos que perceber que tem uma especificidade muito própria e por isso temos que endereçar dessa maneira. Agora, tentar ter esta articulação é o ideal e normalmente é o que acaba por acontecer. Visitarem, normalmente começam pelo café e depois acabam com o vinho e, se possível, também ficam alojados connosco. Ou noutro sítio da região, que também é importante diversificarmos. Claro. Nuno, este painel tem um título particular: Destinos, lugares que acolhem com promover destinos afastados. A minha questão é muito simples. Elvas é realmente um destino afastado ou é o que o país continua a olhar para estes territórios a partir de uma visão demasiado centralizada, no fundo que é o que acontece, e não estará na altura de mudar a narrativa e assumir que lugares como Elvas têm, na verdade, uma centralidade estratégica e são tudo menos afastados? Boa tarde, obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu vou tentar dar aquilo que é a minha visão. Ou seja, nós de facto não olhamos para a nossa localização como um lugar do interior. Nós dizemos que somos a porta da Europa. Por isso é o mesmo do que olhar para o copo meio, ou está meio cheio ou meio vazio. Pronto, é um bocado assim. Mas na verdade, se nós olharmos aqui à volta, veja-se num raio de 100 km, temos Marvão a norte, temos Cáceres e Mérida, cidade património da humanidade, temos a sul o grande lago do Alqueva e depois temos um bocadinho ali virado para Lisboa a cidade de Évora, que é património mundial. Ou seja, que nós efetivamente podemos criar à volta deste conjunto de singularidades um produto. Ou seja, e é isto que tentamos. Não é fácil porque tem que se contactar com muita gente, ou seja, temos que aproveitar estas oportunidades que aqui temos que criar parcerias, porque sozinhos não vamos lá. Mas dou-vos um exemplo. Elvas, Campo Maior e Badajoz constituem uma coisa que é uma eurocidade. E nós já temos ido a eventos em conjunto, porque só assim é que temos dimensão de nos promover. Cada um dentro das suas especificidades, mas é esta a forma de atuar. E depois andar sempre de mãos dadas, tanto com as associações do setor, como também com as entidades que representam a diversidade do setor, que tem muitas áreas. Mas acha que esse é um caminho que ainda está a começar ou vai ser difícil nós mudarmos essa mentalidade quando se fala destes territórios? Eu às vezes, peço desculpa, eu às vezes acho que isto é uma questão cultural e temos que começar nas escolas quase a ensinar que realmente isto são territórios, como dizia no outro dia o Secretário de Estado, o interior é Portugal. E às vezes esquecemos um bocadinho dessa realidade e basta estou-me a lembrar de repente de duas empresas, neste caso a Delta e as fábricas Lusitana, com a marca Branca de Neve, que estão no nosso interior e continuam com muito mais dificuldades a levar a fazer o seu caminho, que é muito mais difícil de fazer. Não sente isso? Bom, vamos lá ver. Vão-me desculpar, mas eu já estou ligado à Câmara de Elvas para aí há uns 25 anos. Embora seja muito novo, mas estou ligado à Câmara de Elvas desde muito novo. E
Já fui Presidente da Câmara de Elvas durante 8 anos. E a postura que nós sempre tivemos é olhar para Lisboa e perguntar o que é que vocês precisam de nós. E não é dizer a Lisboa, nós precisamos disto. E porquê? Porque há algumas áreas em que nós podíamos efetivamente ajudar. Se nós vamos ter agora aqui a passar o comboio de alta velocidade, se nós estamos na linha da A6, que é uma linha rodoviária estruturante entre Lisboa e Madrid, se nós estamos num território de excelência, ainda há pouco eu ouvia, não temos só património, temos qualidade de vida. Podemos atrair para aqui muita gente que, no fundo, possa estar aqui, escusa estar a congestionar Lisboa e fazer aqui a sua vida. Mas para isso é preciso que alguns setores de atividade vão crescendo. Nós olhamos para o setor do turismo como uma oportunidade. Porquê? Fomos classificados, ou seja, vimos o que é que nos poderia diferenciar. Está aqui nas minhas costas um dos elementos que nos diferencia, que é, no fundo, as muralhas que nós temos, o património que nós temos, é património da humanidade e a partir daí Elvas teve outra visibilidade. Mas depois é preciso ir à procura de quem faz acontecer. Foi aquilo que eu há pouco tentei transmitir, é quem faz acontecer, é depois quem recebe. Nós, enquanto Câmara Municipal, aquilo que pomos é as nossas infraestruturas, os nossos equipamentos ao serviço de. Existe um evento? Ok, então podem utilizar os nossos equipamentos para que possam, no fundo, melhor vender o vosso produto. É assim que nós vimos. Ou seja, eu não me sinto num território que esteja esquecido, nada disso. É um território de oportunidade. Ainda bem que temos muito para crescer, porque isso também nos dá outro entusiasmo na vida. Porque se já tivéssemos tudo, já não tínhamos por que lutar. Agora, às vezes é preciso também encontrar os parceiros certos. E deixa-me só dar aqui um exemplo. Nós crescemos muito em termos de visibilidade quando o grupo Vila Galé quis apostar num território como o de Elvas. E hoje não temos um hotel, temos 2. Com certeza absoluta que não foi só por ser bonito ou ser feio. É porque houve um trabalho em conjunto. E isto às vezes vale muito, ou seja, ir para um território onde a Câmara Municipal dá a mão ao investidor e vai com ele onde quer que seja. E há pouco eu metia-me com o Dr. Carlos Abad a dizer as vezes que eu lá fui. É mesmo por isso, ou seja, a cultura, ou seja, nós servimos como elemento facilitador. E é isto que depois pode fazer a diferença. Muito obrigado. José, corrija-me se os números não são estes. O Alentejo está um crescimento de cerca de 6,3 nas dormidas no último ano, certo? Ok. Acima da média nacional. Este crescimento está realmente a chegar a todo o território do Alentejo ou continua concentrado em alguns destinos que já estão consolidados na região? Como é que estes números se dividem? Muito bem. Boa tarde, cumprimentar a Rita, o Nuno, também o Miguel, um gosto de vê-lo. Sim, acima da média nacional e fomos a região que em termos percentuais, como é óbvio, mais cresceu em 2025. Enfim, o crescimento é globalmente homogéneo, ainda que nós olhamos hoje para alguns polos turísticos do Alentejo que estão a crescer 10, 15%. Posso dar o exemplo do Conceito de Sines ou posso dar o exemplo de Montemoro Novo. Nós, aliás, temos essa preocupação de fazer uma análise não só ao padrão territorial de crescimento, de facto há algumas assimetrias, o que é normal. O Alentejo é do tamanho da Bélgica, não é? Portanto, é normal que o crescimento que eu tenho na Comporta não seja o crescimento que eu tenho em Aljustrel ou que não seja o crescimento que eu tenho em Marvão. E a nossa preocupação é, de facto, garantir que esse crescimento é o mais homogéneo possível. E as próprias operações hoteleiras num território tão diverso, são elas também muito diferenciadas. A forma, uma operação hoteleira em Porto Covo é muito diferente de uma operação hoteleira em Évora, ou de uma operação hoteleira em Marvão, ou de uma operação hoteleira em Beja. E, portanto, nós temos felizmente crescido muito no mercado nacional e queremos continuar a crescer no mercado nacional. O Alentejo tem 12% do total das dormidas de portugueses, nós ainda só temos 12%. O Norte e o Centro, por exemplo, têm mais de 20% cada uma das regiões.
É verdade que nós só temos 6,5% da oferta de camas e, portanto, um pouco, como estava aqui o Nuno Mocinha a dizer, ainda temos aqui uma grande margem para progredir. O nosso desafio neste momento é continuar a crescer no mercado nacional, que é um mercado muito importante, mas crescer mais depressa nos mercados internacionais. O grande desafio que temos é esse, e um desafio muito concreto, que é crescer nos mercados de proximidade com Espanha. Aliás, temos uma campanha que para a semana vai sair, que vai apostar muito no crescimento na Extremadura e na Andaluzia. Mas agora como é que se distribui esse crescimento? Que medidas concretas é que o turismo do Alentejo tem em marcha para tentar nivelar esse crescimento? Bem, em primeiro lugar, nós temos dentro do nosso marketing de destino, que é um marketing de destino que precisamente tem muito a ver com esta ideia da criação de uma ideia de destino afastado, não que seja um afastamento físico ou um afastamento real. Enfim, o mercado, a área metropolitana de Lisboa, que é o nosso principal mercado, que emite 70 e tal % dos portugueses para a região, enfim, nós estamos a 2h30 de Lisboa daqui, ou Lisboa está a 2h30 de Monsaraz, mas a ideia é criar um afastamento mais psicológico, não é? Aliás, o marketing do Alentejo tem apostado historicamente, e isso tem provado que é eficaz, que é criar uma ideia junto do consumidor, que no Alentejo nós podemos ter uma experiência restauradora, uma experiência de conexão com a natureza, com a cultura, com o património, mas realmente as pessoas não estão muito afastadas da sua zona de residência. Mas o marketing tem como objetivo criar essa ideia de desligar, de relacionamento, de religar com o território, com as nossas raízes. E é muito essa a ideia que procuramos fazer no nosso marketing. Portanto, as nossas campanhas, num primeiro nível, são campanhas para todo o território, mas nós temos procurado que nas nossas campanhas, estas campanhas vamos lançar agora para a Espanha, privilegiam, por exemplo, spots como Marvão ou como Nodar no concelho de Barrancos. Tentamos, não que Évora ou como a Comporta não sejam importantes, mas quer dizer, Évora cresce 5%, mas lá está, se estiverem aqui hoteleiros de Évora, vão-me dizer que Évora cresceu 5% em termos absolutos, mas reduziu na taxa de ocupação. Então, se reduziu na taxa de ocupação, nós temos que apostar em eventos. Então, temos uma segunda linha que é atração e apoio a eventos do território. O Alentejo nunca teve tantos eventos e, felizmente, enfim, não está aqui o Carlos Abado nem o Secretário de Estado, nunca tivemos um apoio tão significativo do Governo para grandes eventos. Nós, este ano, trazemos a Gala dos Sóis da Repsol para Évora, porque Évora precisa de eventos, e estamos na contagem crescente de Évora Capital Europeia da Cultura, mas temos o grande evento, que são as festas do povo de Campo Maior, que a Rita referiu, que é com o canto alentejano, a grande manifestação da cultura do Alentejo, mas depois no litoral, que tem um problema de sazonalidade, vamos ter em outubro a 100ª edição do Campeonato do Mundo de Enduro, que é uma prova, é uma disciplina de motocross, é um evento de natureza mundial. Vamos ter agora em março o Rally Raid, organizado pelo ACP. Vamos ter no Baixo Alentejo durante todo o ano a Cidade Europeia do Vinho. E, portanto, a questão dos eventos é uma segunda linha da estratégia. Percebemos que os eventos têm um impacto na redução da sazonalidade, ajudam muito a operação hoteleira nos indicadores da taxa de ocupação cama ou na taxa de ocupação quarto. Portanto, os eventos como segunda linha. E depois uma terceira linha tem a ver, de facto, com o maior desafio dos mercados internacionais. Para ter uma ideia, as dormidas de estrangeiros no Alentejo representam menos de 1% do total das dormidas de estrangeiros do país. Portanto, há aqui um potencial de crescimento brutal, à medida que também que a oferta da região vai crescendo, e nós estamos a apostar muito numa reconfiguração total da nossa promoção internacional, em que estamos com mais meios humanos, estamos a trabalhar o marketing digital de outra forma e, portanto, precisamos de crescer mais nos mercados internacionais, e os mercados internacionais, para as diferentes operações hoteleiras do território, comungam de uma linha que é, de facto, a tal ideia da experiência restauradora, da conexão com a natureza, da conexão com a cultura. Aliás, estamos a criar, muito inspirados na Adega Maior, um roteiro da arte contemporânea do Alentejo, em que um dos eixos principais é precisamente as obras de autor que marcam muito o território e a paisagem rural, e muitos deles ligados à questão das adegas e do enoturismo. Rita, uma questão. Quem procura a Adega Maior, o que é que procura? Vai com uma ideia fixa, não vai? Já sabe o que vai encontrar, ou depois é tudo uma descoberta da vossa parte para quem visita a adega?
Depende de facto muito. E o facto de termos uma adega desenhada pelo Cisa Vieira, logo aí temos, ainda hoje, quase 20 anos, 19 neste caso, mas quase 20 anos depois de ter sido inaugurada, ainda atrai muitos estudantes de arquitetura, por exemplo. Obviamente que diria que uma da parte da coluna vertebral são visitantes que vão visitar o que são as infraestruturas do grupo, não é? Desde o Centro de Ciência do Café, como eu dizia há pouco, e que acabam por ter também a experiência do vinho, mas depois, obviamente, os chamados wine lovers, não é? Que são as pessoas que são amantes de vinho e que vão exatamente à procura de conhecer melhor qual é que é os vinhos da Adega Maior. E depois temos também a experiência em particular, nas alturas mais sazonais, por exemplo, como eu falava há pouco, no período das vindimas, quando desenvolvemos os pacotes de visitas, notamos o pico de visitantes que começa a ser agora na primavera, e depois acentua-se ali depois do verão, na altura, final de agosto, de setembro, outubro, ainda que as vindimas hoje em dia no Alentejo aconteçam mais durante o mês de agosto. Há um bocadinho ainda esta percepção que as vindimas são em setembro, mas na verdade setembro para nós já é um pouco o fim, e esse é o desafio, porque normalmente em agosto as pessoas querem só limar, não é? E neste caso nós o que temos a oferecer também é essa experiência mais do contacto com a natureza, a experiência sensorial e a componente obviamente gastronómica que acaba por estar associada sempre ao vinho. Quais é que são os vossos principais mercados? Os nossos principais mercados, neste momento, estamos em França, curiosamente, apesar de ser um país produtor de vinho, mas a Suíça é de facto um mercado importante. Nós temos também uma estratégia de distribuição que está ligada com o Grupo Nabeiro e neste momento temos presença em vários mercados, sendo que a Suíça é um mercado onde também temos uma estrutura forte, o Luxemburgo, a Alemanha, a Dinamarca. Curiosamente, a Dinamarca começou com uma parceria da Adega Maior com um grupo hoteleiro, foi o nosso primeiro cliente, em que eles, e já agora acho que acaba por ser interessante partilhar esta experiência, eles criaram uma coisa que era o Wine Hour. Então, por volta das 5, 6 da tarde, em todos os hotéis, eles servem oferecem um copo de vinho aos seus hóspedes e criam um momento musical e de convívio. E então o nosso vinho, como eles vieram cá a Portugal à procura de um parceiro, na altura procuravam ligar questões de sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade não apenas ambiental, social, e visitaram várias adegas no Alentejo e acabaram por ficar a trabalhar connosco. Já passaram, não sei se talvez já sejam nossos clientes há quase 10 anos. E tem ainda este momento especial que criam dentro dos hotéis deles. Por isso, Dinamarca também acabou por vir a crescer e depois trazer outro tipo de negócios. Angola continua a ser um mercado importante para nós, o Brasil em crescimento e o Reino Unido, de alguma maneira, são assim os principais mercados para já. Obrigado. Eu acho que a mobilidade é sempre fundamental para estes territórios, isso é um dado adquirido. E agora ponho-lhe uma questão, Nuno, que eu recorri-me aqui de alguns dados. Badajoz, a estação, recebe entre 10 a 12 comboios diários de vários pontos de Espanha. O aeroporto tem 3 voos diários com Madrid, 1 com Barcelona e 2 semanais com a ilha. A nível de autocarros ligam a todas as cidades quase de Espanha, mas depois a ligação entre Badajoz e Elvas falha, que eu acho que é um contrassenso, não sei, digo eu. Pode-nos explicar um bocadinho, aqui tão perto? Eu até posso dizer-vos que temos uma dificuldade, por exemplo, agora em licenciar um autocarro espanhol que queira parar aqui em Elvas, só para vocês terem ideia, mas pronto, há licenciamentos que não dependem diretamente do poder local. A organização administrativa de Espanha é diferente. As competências que tem um município são diferentes daquelas que tem Portugal. O modelo de desenvolvimento é diferente, eles têm regiões que nós não temos. É mais simples para eles criarem essa dinâmica. Mas estamos a comparar uma cidade de Badajoz com uma cidade que está no outro lado, que tem praticamente 10 vezes menos população. Ou seja, enquanto nós temos 20 mil, eles têm 200 mil. Só para se ter uma ideia. Aquilo que nós, mais uma vez, estamos a tentar, e apanhando na questão da mobilidade, é, por exemplo, a Estação Internacional
de alta velocidade que fique locada aqui no nosso território e que tenha conexão com toda a envolvente esse território. Ou seja, não é por acaso, ainda há pouco tempo, penso que não estou a cometer nenhuma inconfidência, foi há questão de 3 semanas, tivemos com o Sr. Ministro das Infraestruturas a dizer-lhe o quão importante era nós aproveitarmos, porque neste caso parece que não há muita vontade que a estação fique do lado de lá, nós não nos importamos que fique do lado de cá, mas que seja efetivamente uma estação da região, ou seja, da região espanhola e da região portuguesa. Esse era um grande passo, porque à volta da estação cria-se vida, não é? E então é através desses passos que nós vamos tentando aproximar os territórios em tempo. Mas estamos em 2026, na Europa, livre circulação de pessoas e bens, não é tudo um bocado um contrassenso? É que eu podia dar aqui outro exemplo de um projeto que nós estamos com, que tem a ver também com a mobilidade, e o José sabe, tem a ver com a Flixbus. Andamos há 3 anos para ligar os 2 territórios com uma situação de cabotagem que tem a ver só com o outro lado da fronteira. Não sei, eu acho que isto não faz sentido nenhum e às vezes acho que estes territórios passam muito pelos investimentos, sem investimento, que se podem fazer. Este acho que é um caso flagrante. Sem dúvida, mas temos que perceber, há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer. Espanha é Espanha, Portugal é Portugal. Ou seja, não é tudo o mesmo. Parece que é, porque nós passamos a fronteira, não temos nada, nenhuma barreira, e às vezes até pensamos que estamos no mesmo território. Mas às vezes as coisas não são bem iguais dos 2 lados da fronteira. Obviamente, se me perguntar, eu acho que sim, assim, mas podia-lhe dar vários exemplos onde isso não é possível com essa facilidade toda. Ou seja, eu deveria ir ali ao hospital da Espanha, tal qual como vou aqui ao hospital a Elvas. E isto não é bem assim, porque já depende dos acordos que existam entre os 2 Estados. Embora exista um cartão europeu de saúde, não é? Isto para lhe dar um exemplo. Aquilo que é o nosso desafio é ir tirando essas barreiras. E ir tirando essas barreiras é aproximando os 2 territórios. Por isso é que nós temos eventos em comum, criámos este conceito de Eurocidade. Às vezes as pessoas perguntam, mas onde é que é a sede da Eurocidade? Esqueçam lá a sede da Eurocidade. A Eurocidade é um contexto. Ou seja, é um contexto para a cooperação, neste caso transfronteiriça. E é um contexto em que cada um põe em evidência o melhor que tem. Campo Maior tem um fator industrial muito forte, muito ligado aos cafés, à Delta, é marcante aquilo que é a sua atividade industrial. Elvas tem o fator patrimonial, Badajoz tem a sua dimensão populacional. Isto o que é que faz? Faz com que no âmbito da Eurocidade, Badajoz possa dizer que tem no seu território património da humanidade e permite, por exemplo, a Elvas dizer que é o núcleo mais importante entre Lisboa e Madrid, tendo só 20 mil habitantes. Sim, e que faz todo o sentido esta cooperação e até a promoção conjunta. José, voltando ainda à mobilidade, podíamos falar do aeroporto de Beja, que é difícil perceber o porquê. Sim. Podíamos falar desta região toda do interior. Não há dúvida nenhuma que isso é um problema grande, que neste caso o Alentejo e quase todo o país tem. Qual é a solução para se ultrapassar algo que é fundamental para o crescimento destes territórios? Sim, a mobilidade e a acessibilidade são fatores imprescindíveis para o turismo. Enfim, é muito mais fácil vender uma operação hoteleira em Elvas ou em Estremoz do que, por exemplo, em Porto Alegre ou em Castelo de Vide. Nós vivemos agora um tempo de muitos anúncios ligados à acessibilidade e à mobilidade. Nos últimos dias, recordo-me o anúncio da ligação do IC33 de Montijo a Alter do Chão, que é muito importante para o distrito de Porto Alegre, que de facto com o distrito de Beja tem limitações de acessibilidade. Eu sei o que é, eu vi o crescimento turístico de Évora, de Estremoz, de Vila Viçosa, desde 1998 com a A6. Portanto, não vale a pena pensarmos, quer dizer, as acessibilidades físicas continuam a ser fundamentais para a hotelaria e para o turismo. E, portanto, esse anúncio do IC33 pode ser muito relevante para esta zona do Alto Alentejo, enfim, mais para Alter, Porto Alegre, Crato. O anúncio também recente da eletrificação da linha Casa Branca-Beja e da ligação à base aérea de Beja. Na base aérea de Beja localiza-se um aeroporto civil, não é? Mas primeiro é uma infraestrutura militar e depois é que temos lá um aeroporto. A questão da alta velocidade que o Dr. Nuno Messinha estava a referir, estamos neste momento, o Governo neste momento está a decidir onde é que vai ficar a estação de alta velocidade de Évora, onde é que vai ficar a estação de alta velocidade de Elvas. São momentos, enfim, que o comum cidadão não tem a noção, mas são muito relevantes
esperamos que depois sejam consequentes, não é? Porque nós somos um país muito grandes anúncios e depois de poucas obras e de poucas concretizações. É verdade que o maior investimento ferroviário dos últimos 100 anos está praticamente feito, que é a ligação de Sines-Évora-Caia, que é um grande investimento do ponto de vista logístico, porque vai permitir o escoamento das mercadorias dos portos de Sines, mas também de Setúbal e de Lisboa, que vão retirar muitos caminhões da estrada e que vão permitir o escoamento desses produtos para a Espanha e para o centro da Europa, mas essa linha também é uma linha que irá transportar passageiros. Infelizmente, não se vislumbra que o transporte de passageiros comece já em 2027, o que era crítico para a Capital Europeia da Cultura, porque, enfim, creio que ainda não há interesses estabilizados de operadores de passageiros para fazerem esse trabalho. Mas eu diria que estamos aqui numa altura de transição. Eu acredito que a força... É verdade que depois da pandemia se recentrou muito o discurso na fronteira, no interior. Eu sinto que esse discurso está um bocadinho a perder fogo. Portanto, eu acho que estes anúncios dos últimos dias podem ser muito importantes para olhar para a fronteira, para olhar para o interior como uma centralidade do nosso desenvolvimento. E o Alentejo, obviamente, que tem costa, e vimos ainda há pouco nos vídeos também a fantástica costa do Alentejo, mas é muito uma região do interior e isso é muito importante. Sobre a questão do aeroporto, o aeroporto de Beja tem neste momento cerca de 600 a 700 voos de aviação executiva e de táxis aéreos. Eu costumo dizer a brincar que o aeroporto de Beja é um aeroporto gourmet. E desde 700 movimentos já há muitos movimentos de turismo residencial, fundamentalmente para a Comporta, para o Golfo. Neste momento os campos de golfe da Comporta, que são dos melhores do mundo, já começam a chamar muita gente. E obviamente depois há alguns clientes que vão muito para a Caça, para a Mértola, já também muito para o enoturismo ali para a zona da Vidigueira, Vila de Frades, mas o grosso destes passageiros são para o litoral. E temos 30 a 40 charters não regulares. Muitos desses passageiros não ficam no Alentejo, mas depois temos, enfim, os charters do Benfica, do Sporting, da Taylor Swift, enfim. O aeroporto de Beja, eu no outro dia falava com o meu colega dos Açores, o Luís Capdeville, e é engraçado que os Açores têm menos hotelaria do Alentejo e têm 16 rotas aéreas. É claro que eu para chegar aos Açores tenho que chegar, quer dizer, posso chegar de barco, mas a partir chego de avião. Portanto, esta ideia que o aeroporto de Beja não pode ser uma infraestrutura importante para a conectividade do destino é uma ideia que nós estamos a procurar diluir. O aeroporto de Beja vai acelerar a sua importância estratégica para o turismo do Alentejo. É importante que, e este anúncio do Governo ontem, claro que depois os anúncios dos governos têm que se concretizar, não é? Mas, enfim, haver anúncios, esperamos que seja, não sei se é como o Código Postal, que é meio caminho andado, espero que sim, mas esta ideia de haver uma ligação ferroviária à base civil de Beja é muito interessante. Claro que a notícia estava muito ligada à questão militar, porque também agora o Alentejo aparece muito associado como um cluster económico ligado à indústria militar, o que confesso a mim não é algo que me excite muito e que me entusiasma muito, mas pronto, mas a ligação à base aérea pode ser também muito importante para o turismo. Portanto, nós estamos a trabalhar um bocadinho na sombra relativamente ao aeroporto de Beja. Este ano, quase como uma medida simbólica, já temos licenciado o posto de turismo no aeroporto de Beja. É importante que as pessoas que desembarquem em Beja percebam que estão a desembarcar numa região que se chama Alentejo. Vão ser recebidas por uma equipa de hospedeiras, com um kit de boas-vindas. E eu acredito, para concluir, Miguel, que num prazo curto de 2 a 3 anos, o aeroporto de Beja vai sofrer um upgrade muito significativo e que vai começar a transformar-se à medida que a operação hoteleira e turística do Alentejo vai crescer. Repare, nós só em maio vai abrir dois novos hotéis na Comporta e é muito os hotéis daquela zona que neste momento trabalham mais com o aeroporto de Beja. Portanto, é uma infraestrutura estratégica para a região e eu acredito que no médio e longo prazo será essencial, assim também obviamente a ANA e o Estado e o Turismo de Portugal possam apoiar esta ideia de desenvolvimento daquela infraestrutura para a região. Mas não estamos a falar de linhas regulares, nada disso. Repara, para haver linhas... Um aeroporto não pode só viver de turistas. Claro.
E nós temos a noção, de facto, o Alentejo não é uma região que será uma região muito emitente de turistas, porque nós temos, enfim, 400 mil residentes e aquela zona de Beja até é das zonas que têm menos residentes. À medida que a operação hoteleira se vai desenvolvendo, sabemos que o Alentejo está um bocadinho viciado neste modelo dos hotéis boutique. Um hotel, em média, no Alentejo abre com 30, 40 quartos. Haverá um ou outro projeto, portanto, os hotéis que vão abrir agora na Comporta têm 40, 50 quartos, mas estamos a falar já de outras unidades de alojamento, de mais de 200, 300 moradias que vão abrir num espaço de 6 meses. À medida que a operação hoteleira se for desenvolvendo, nós podemos começar a olhar para captar rotas. Enfim, e captar rotas ainda é financiado pelo Estado, enfim, o Estado português financia, por exemplo, a captação de rotas para os Açores e, portanto, porque não também não financiado para o Alentejo. Portanto, é algo que nós olhamos de uma forma estratégica para o médio prazo e que estamos a trabalhar nisso, enfim, com os nossos players no território. Eu já agora temos cerca de 8 minutos, ainda queria passar a palavra, que eu sei que a Ana Jacinto e o António querem colocar uma questão, mas gostava de pôr uma questão aos três. Quais são os principais desafios que se põem no futuro para estas regiões e o que é que temos que fazer para aumentar o número de turistas que temos nestas regiões? No caso da Adega Maior, qual é a perspectiva de futuro? Eu diria que, do ponto de vista da empresa, há o desafio também da mão de obra qualificada, não é? Aqui estou a falar muito da produção de vinho e da produção de uva qualificada, e não só, também precisamos de cada vez mais podemos recorrer a vindimas mecânicas, mas não só. Felizmente o grupo, por ser um grupo grande, reconhecido nacionalmente, tem capacidade para atrair e reter talento, mas precisamos sempre, eu acho que é um tema recorrente quando falamos de interior, é ter qualidade no que diz respeito a outras dimensões que não necessariamente a turística, a educação, a saúde. E isso é fundamental para que as pessoas queiram não só viver, não é? E conseguirmos ter pessoas qualificadas que não queiram ficar apenas por pouco tempo, mas conseguiram viver para o Alentejo e ficar. Obviamente que há um desafio que é mais, que eu neste momento também obviamente se coloca, tivemos há pouco tempo a questão dos fenómenos extremos, não é, climáticos, e acho que a parte climática é um desafio, sobretudo neste Alentejo, no verão, quando é bastante quente. É de facto para mim um dos temas que tem que ser endereçado, mas eu acredito que há inúmeras vantagens e acho que de facto temos aqui uma mais-valia que ainda temos muito por explorar. Eu acho que as pessoas também procuram esse lado de desconectar com o que é a cidade. Procuram experiências autênticas, genuínas. Acho que isso o Alentejo tem, Campo Maior tem. E vemos que lançamos agora um repto para as festas das flores que já não aconteciam há 11 anos e de repente, de certeza que num raio aqui de 100 km a capacidade hoteleira está já a começar a ficar esgotada. Mas precisamos de saber contar histórias, mas mais do que histórias, não é, bonitas, feitas, produzidas pelo marketing, é autenticidade. Isso o Alentejo tem, muitos dos projetos têm, e como é que podemos captar? Eu acho que as pessoas quando escolhem destinos comparam, não é? E temos que saber como captar, trabalhar, eu acho que o desafio é trabalharmos mais em rede, não é? E isso já, creio que no grupo já fazemos, mas temos que trabalhar melhor e criar essas infraestruturas de base para que possamos oferecer diversidade não só apenas da gastronomia, do que é o vinho, mas também a cultura é fundamental e normalmente essa componente está muito centrada no que são os grandes polos urbanos, Lisboa, Porto. Como é que podemos atrair e criar, mesmo que sejam micro-eventos, esses eventos podem hoje em dia ser exponenciados e ser comunicados e criar aquela sensação do FOMO, não é? O Fear of Missing Out, que é como trazermos as pessoas para cá, criar esse mindset e obviamente estarmos no radar internacional, não é? Independentemente de nós aqui disse que estávamos à porta da Europa, o meu avô costumava dizer que nós não estamos no interior do país, estamos no centro da Península Ibérica. E é verdade, mas às vezes ainda parece que apesar de que a fronteira não é uma linha física, mas ela existe e acho que sobretudo muitas vezes as fronteiras estão na nossa maneira de pensar e de fazer. E de facto nós no grupo nunca tivemos esse mindset e foi por isso que começámos por ser uma empresa exportadora para a Espanha. Por isso agora
como é que de facto captamos mais pessoas. Para nós. Eu costumo dizer meio a brincar, meio a sério, desde que perdemos o contrabando, acabamos dessas relações que tínhamos quase diárias, se calhar está na hora de voltar o contrabando para nós voltarmos outra vez. Nós não. Aliás, a marca Delta em Espanha está a crescer. Claro, eu sei. Punha-lhe a mesma questão. Quais são os grandes desafios? Bom, o grande desafio é, no fundo, conseguir reter população, ou seja, não a perder e, pelo contrário, conseguir aqui criar dinâmicas que façam crescer essa população. Para isso é preciso investimento e vai-me permitir, tendo aqui estas pessoas todas à minha frente, que são do setor de hoteleiro, Elvas tem potencialidades a esse nível e por isso permitam-me que vos diga, ou seja, vender também um bocadinho o meu produto, é que nós preparamos para vocês um pequeno catálogo de edifícios onde vocês podem fazer o vosso hotel. Por isso ficam convidados todos a consultar esse pequeno trabalho que foi feito pela Câmara, está nas mãos da Associação dos Diretores de Hotel de Portugal. É com muito gosto que, se quiserem alguma ajudinha, cá estamos nós para ajudar, naquilo que faça falta, mas se nós não tivermos esse investimento, não conseguimos desenvolver os territórios. Ou seja, os territórios valem pelas pessoas que têm. E esse é o grande desafio, é reter talento, reter qualidade de vida, ou seja, ter a boa educação, ter saúde, ter habitação, ou seja, tudo aquilo que é, no fundo, fundamental para qualquer família, mas ela tem que ter emprego. E para ter emprego, este é um dos setores que cria muito emprego. Além do desenvolvimento que dá a qualquer região, também cria muito emprego. Daí que fica o repto para sermos parceiros. Rita. Eu queria só acrescentar uma coisa que de facto acho que é um grande desafio territorial e nacional. A questão do envelhecimento da população. Esse é um tema, porque se não temos nascimentos, não há uma renovação, é um desafio enorme. E não só estamos a perder população, como não está a haver nascimentos. Por outro lado, há oportunidades, não é? E há oportunidades para o turismo nesse setor, que está em crescimento. Como é que endereçamos? Temos também cada vez mais as pessoas a viverem mais tempo e mais anos, não é? E com mais qualidade de vida. Como é que podemos criar novas ofertas e, sobretudo, as pessoas procuram esse tipo de espaços e de experiências. E pessoas que muitas vezes têm até alguma capacidade, em alguns casos, capacidade económica, sobretudo a nível estrangeiro. Por isso, é, por um lado, um desafio de futuro, mas também é aqui uma oportunidade. Eu tinha-me esquecido deste pormenor. Obrigado. José, temos os 2 minutos, 1 minuto para aqui, 8 minutos para a plateia, para as perguntas da Ana e do António. Muito rapidamente, sobre a questão de atrair mais turistas, a questão da conectividade aérea é fundamental, obviamente já foi falado o tema do novo aeroporto de Lisboa, o Alentejo tem um aeroporto, quer dizer, a ambição de qualquer destino turístico é ter um aeroporto, nós temos um aeroporto, temos que fazer com que ele funcione e que seja útil no médio e longo prazo para a região. A Rita falou numa coisa interessante que é a questão do calor. Nós, por exemplo, estamos em Espanha a fazer muita promoção do conceito dos refúgios climáticos. Por isso é que estamos muito empenhados em desenvolver a oferta ligada às estações náuticas. A ideia de que eu estou em Évora no verão com 41 graus, mas chegar a Sines tenho 23. Ou se eu tiver um conjunto de atividades num cluster empresarial, desde o Alamal, em Gavião, até Mértola, no corredor das praias fluviais, nos desportos náuticos, eu posso estar com 40 graus, mas não os sinto. Portanto, esta ideia do refúgio climático em Espanha, que é o nosso principal mercado externo, é muito importante. A questão da cultura. Nós temos procurado colocar a cultura no centro da comunicação e do marketing turístico do Alentejo. A cultura e a paisagem. Especialmente no mercado brasileiro, mas até no mercado norte-americano, são 2 conceitos fundamentais. Por isso é que as festas do povo de Campo Maior, Évora 2027, são fundamentais. Elvas, que tem um museu de arte contemporânea incrível e que é aqui um driver muito importante, são matérias e conceitos que nós estamos a pôr no coração da nossa comunicação turística. Sobre a questão mais estruturante da região, eu creio que se o Alentejo conseguir resolver 2 problemas, por um lado a questão da acessibilidade e por um lado a questão da habitação, eu acho que a região, enfim, que sei que nos últimos dias tem incomodado alguns comentadores em Lisboa, não é? Porque incomoda, o Alentejo começa a incomodar. Eu acho que o Alentejo é capaz de, no médio e longo prazo, com uma política integrada regional, porque, quer dizer, nós podemos crescer no turismo
nós temos que crescer e que temos que ter uma política que esteja sintonizada em todas as suas variáveis e vertentes. Não podemos estar a crescer no turismo, na atração do território, mas depois não temos casas para oferecer às pessoas. Não podemos estar a ser muito chamativos do ponto de vista do investimento, mas depois não temos medidas discriminatórias do ponto de vista de investimento para as pequenas e médias empresas. Não podemos estar a chamar as pessoas, mas continuamos a não ter o IC33 que liga Montijo à Alter do Chão. Nós precisamos de uma política coincidente nestas variáveis todas. Se conseguirmos, e aí obviamente o Estado Central tem um papel fundamental, porque ainda somos um país muito centralista, se o conseguimos fazer, porque infelizmente da Europa eu já não tenho muita expectativa, o pilar do mercado interno parou, quer dizer, nós deixámos de discutir o mercado interno na Europa e em Portugal, isso para as regiões transfronteiriças não é bom, porque isso penaliza-nos muito. De qualquer forma acredito que o turismo pode ser, e é no Alentejo, um grande estímulo para que a região continue a crescer. O Alentejo tem tudo para poder funcionar bem, eu acho que já funciona, mas pode funcionar muito melhor. E acho que este congresso aqui em Elvas é um exemplo da grande capacidade de atração de pessoas que este território fantástico tem. Muito obrigado. Então, António. Agora já está. Bom, eu fui voluntariamente obrigado a fazer uma pergunta. Miguel, já sabes, eu faço. Desafio está feito. A minha pergunta é simples. Concordo com tudo aquilo que disseram. É preciso alojamento, é preciso hotéis e as pessoas. E as empresas que garantem a experiência para os turistas. Quem é que está cá para construir os conteúdos, a história e fazer com que eles tenham mais do que viver o que já existe? É preciso empresas, e aqui estou a falar concretamente para o meu setor, senão não estava aqui a fazer a pergunta, o que é que fazem para apoiar as empresas de animação turística e as empresas de eventos para que elas venham para cá, trabalhem aqui e realmente construam um destino? Porque sem estas empresas podem ter o património mais bonito do mundo, mas as pessoas precisam de viver, precisam de experienciar. E tudo aquilo que falaram, nomeadamente a questão da adega, é exatamente isso. Foi uma maneira das pessoas experienciarem e também já fazem os tais piqueniques, é pôr as pessoas a viver. Portanto, eu pergunto, e Miguel, tu também tens que responder, é o que é que fazem para fazer que venham para cá empresários e que consigam trabalhar aqui, porque sem empresários não há destino. Não sei se a Rita, Nuno, esta pergunta é fácil. António, choque fiscal no interior e trabalhar o sistema de formação e de educação nas escolas do Alentejo com autonomia, porque nós ainda somos muito avessos ao risco ao empreendedorismo. Eu dou um exemplo, o enoturismo é o porta-estandarte da nossa oferta turística. A primeira empresa de animação turística que apareceu no Alentejo para fazer uma coisa tão banal, mas tão importante, que é fazer tours pelas vinhas, apareceu há 2 anos, a primeira. Mas claro, tinha que ser de uma mulher, não é? Mas apareceu há 2 anos. Portanto, choque fiscal e choque na educação, dar mais autonomia às escolas secundárias, às escolas profissionais no Alentejo, para que o sistema possa funcionar melhor desse ponto de vista. Não sei se mais alguém quer responder, nós já estamos 3 minutos depois do tempo, mas ainda vou dar a hipótese, não sei se tu, Ana, queres fazer alguma questão ou não, ou se mais alguém na... Não, já que Vossa Excelência me desafiou, também não posso ficar calada, não é? Boa tarde a todos. Só uma questão que me inquieta há muito tempo, porque já sou um bocadinho antiga nestas andanças e há muito tempo que ouço falar do mesmo. E o Sr. Presidente da entidade regional disse muito bem que tínhamos 2 grandes entraves e 2 grandes desafios, um que se prende com a mobilidade e outro que se prende com as questões da habitação, mas a verdade é que esse diagnóstico está feito há muito tempo. A minha dúvida é, o que é que estamos a fazer para resolver esses 2 problemas? Porque há muito tempo que ouvimos, e vai haver, e vai haver, e vai acontecer, e vamos fazer, e estamos à espera, mas esta conversa já é uma conversa antiga. O que é que efetivamente é preciso acontecer para resolvermos este problema das acessibilidades e para resolvermos o problema da habitação? Claro que não são problemas fáceis, se fossem fáceis já estavam resolvidos, mas temos que dar passos concretos, temos que ter um plano de ação concreto, e é esse plano que eu gostava de vos ouvir um bocadinho. Agora Bem. posso responder eu só um bocadinho? É só para facilitar a vida aqui ao Dr. José Santos. Vamos ver, vai-se fazendo, ou seja, eu também já ouço isto há muitos anos, mas a verdade é que não estamos no mesmo ponto de partida do que há 30 anos atrás. O que é certo é que
a linha de alta velocidade, neste momento, está construída já até Elvas. Ainda não se pode lá andar, mas ela já existe. É preciso conectá-la com o lado de lá. É verdade, é outro passo. Vai levar mais um bocadinho. É verdade. Depois, habitação. Também não estamos no mesmo há 30 anos. Só neste momento em Elvas, a Câmara está a promover a construção e a reabilitação de mais de 300 fogos. Vejam o que é que isto significa para Elvas, não é? Temos um investimento superior a 50 milhões de euros. Isto é só para que vocês tenham a noção que não é fácil fazer tudo ao mesmo tempo, mas estamos focados e sabemos aquilo que queremos fazer. A nossa escola secundária, por exemplo, tem um CETESP ligado ao turismo e que inclusive até foi convidado para participar neste evento, e nós vamos fazendo o caminho. Às vezes não vamos tão rápido quanto nós queríamos ir, mas estamos convencidos que a pouco e pouco chegaremos longe. Bem, acho que, não sei se há mais alguma questão, já me estão a fazer... É verdade, desculpa. Fui interpelado diretamente não te esqueças das casas, desculpa. Tenho que responder. Muito rapidamente. Primeiro, eu sou um simples e modesto presidente de uma entidade regional de turismo. Em segundo lugar, nós nas entidades de turismo temos um problema difícil, é que nós atuamos ajusando do processo. Nós fazemos a promoção e não temos qualquer intervenção em nada que está a montante. Na localização dos empreendimentos, na localização onde se colocam as centrais fotovoltaicas, que muitas vezes vão estragar a vida aos hoteleiros, nas políticas fiscais, nas políticas de emprego, portanto, nós não interferimos praticamente em nada. Mas do ponto de vista mais geral, sim, nós passámos muitos anos a criticar a política expansionista de autoestradas e de estradas em Portugal dos governos do professor Cavaco Silva, e hoje criticamos não termos tantas vias e acessibilidades, não é? De facto, a acessibilidade física é muito importante. Nós passámos 15 anos em Portugal em que não ligámos à política de habitação. Se nós formos ver a curva do INE de fogos, nós parámos de construir em Portugal nos últimos 10, 12 anos. Há erros estratégicos que o país paga. E, portanto, a nossa convicção, eu falo agora enquanto cidadão, é que, de facto, o país consiga agarrar aquilo que são os desafios estruturantes. A Rita falou em questões muito importantes. Esta questão das catástrofes, o próprio turismo, o próprio setor do turismo, que é um setor que é altamente penalizado com estas catástrofes, em que estas catástrofes arrasam destinos turísticos, o esforço de recuperação de um destino turístico é enorme. O próprio país tem que se preparar para reagir e ter programas de mitigação destes danos, mas conseguir antecipá-los. Eu creio que nós estamos numa fase muito importante, enfim, não só em termos internacionais, mas também em termos nacionais, para pensarmos, se conseguirmos e se executarmos, se conseguirmos de uma forma consistente, um conjunto de programas e medidas que são fundamentais ainda para o nosso futuro, mas também muito para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Obrigado. Bem, quero agradecer. Esta última parte dava mais outro painel garantidamente, porque a habitação, como o António disse, é fundamental. Só 2 segundos, um território como a Beira Baixa tem 32 fogos para alugar. 32. Quer dizer que eu consigo fixar 62, 64 pessoas. Este não é o futuro do interior. Sem casas, nós não podemos, as pessoas vêm para cá, não têm a obrigação de ter poder de compra para vir toda a gente comprar casas. Bem, quero dar os parabéns à ADHP, quero agradecer aos meus convidados, e isto é a prova que no interior se podem fazer congressos e não ficamos a dever nada. Como eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, à periferia. Acho que temos tudo para continuar nesta linha. Muito obrigado a todos, foi um gosto.